Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num sentimento que, olha, é bem capaz de ser familiar para muita gente. A dificuldade de descansar sem sentir um pinguinho de culpa. Vamos tentar entender de onde vem essa sensação e quem sabe como lidar melhor com ela. É uma coisa bem curiosa, né? O corpo tá ali, pedindo uma pausa, mas a mente não para, fica insistindo que a gente deveria estar fazendo outra coisa. É como se a gente estivesse quebrando uma regra que ninguém nunca escreveu em lugar nenhum. Então, vamos começar tentando cavar um pouco mais fundo. De onde, afinal, vem essa culpa de simplesmente não fazer nada? Nossa, essa frase aqui resume tudo de um jeito perfeito. Parece que em algum momento da vida a gente comprou a ideia de que o nosso valor como pessoa está diretamente ligado ao que a gente produz. Se a gente não está produzindo, a sensação é de que a gente vale menos. Exatamente essa experiência. A pessoa pode estar lá tranquila no sofá, sem nenhuma obrigação imediata, e mesmo assim sentir aquele desconforto, sabe? Uma ansiedade que nem tem nome. É o tal do erro invisível aparecendo com tudo. Certo. Agora, vamos tentar dar um diagnóstico para esse problema. Porque essa sensação, ela não brota do nada. Ela vem de uma programação que está bem enraizada na gente. Então, o ponto central é esse. A nossa identidade acabou virando refém do que a gente faz. E aí, nesse cenário, o descanso deixa de ser visto como uma recuperação necessária e passa a ser uma ameaça. Uma ameaça direta ao nosso sentido de quem somos. Afinal, se eu não faço, quem eu sou? E olha só como essa tabela deixa o contraste bem claro. De um lado, a identidade baseada no ser. O valor já existe na gente, é inerente. Descansar é natural e só existir já basta. Agora, do outro lado, a identidade baseada no produzir. O valor é algo que precisa ser conquistado. O descanso vira uma ameaça, e a ação constante é o que define a pessoa. Mas e se a gente procurasse um modelo diferente? Se a gente olhasse para fora? A própria natureza parece ter uma resposta bem clara para esse nosso dilema. Vamos pensar no ritmo mais fundamental da vida: o coração. Ele não bate sem parar numa linha reta de esforço. Não, ele pulsa. Ele contrai e relaxa. Um movimento não existe sem o outro. A mesma coisa acontece com a nossa respiração. É um ciclo. A gente inspira e expira. Nenhum dos dois é mais importante. Os dois são absolutamente essenciais para a gente continuar vivo. E aí vem o exemplo mais óbvio de todos: o sono. A gente passa, tipo, um terço da vida inteira descansando profundamente. E isso não é um luxo. É uma necessidade biológica que não dá para negociar. Então, a pergunta que fica no ar é essa. Se tudo ao nosso redor, do nosso próprio corpo até as galáxias, funciona em ciclos de atividade e pausa, por que raios a gente insiste em viver num modo de esforço contínuo? Só que essa nossa resistência ao descanso pode ter uma camada ainda mais profunda. Às vezes, o verdadeiro problema não é a pausa em si, mas o que a gente encontra nela. É que quando a mente finalmente desacelera, quando o barulho todo do dia a dia diminui, aquilo que a gente estava empurrando para debaixo do tapete começa a dar as caras. A atividade constante, muitas vezes, é só um jeito de fugir de um encontro consigo mesmo. Isso tudo nos leva a uma lógica bem maluca. Muita gente só se permite descansar de verdade quando fica doente. É como se a paz precisasse de um atestado, sabe? Como se a gente precisasse pagar por ela com o sofrimento. E este slide mostra perfeitamente esse ciclo doentio. Primeiro, a pessoa vai até o esgotamento total, até a exaustão. Só então, com a justificativa do sofrimento, ela se dá a permissão para parar. É um sistema que faz o bem-estar depender de uma exaustão prévia. Não faz sentido. Então tá, diante de tudo isso, como é que a gente começa a mudar essa programação? Bem, talvez o segredo esteja em fazer uma pergunta diferente. Essa é a pergunta que a maioria de nós se faz, né? Por que eu sinto isso? O problema é que ela foca na culpa, como se fosse uma falha nossa, um defeito pessoal que precisa ser consertado. Mas e se essa pergunta, na verdade, mantiver a gente preso nesse ciclo? E se existir um jeito mais libertador de olhar para essa questão toda? E aqui tá a virada de chave. Em vez de perguntar por quê, a gente pergunta quem. Quem dentro de mim acredita nisso? Essa pergunta convida a gente a identificar aquela vozinha interna, sabe? Aquela parte de nós que aprendeu essa crença. Só de identificar essa voz, a gente já dá o primeiro passo para se libertar, porque percebemos que ela não é a gente por inteiro.
E para a gente fechar, fica essa ideia fundamental. Descansar não é o contrário de viver. É a própria vida acontecendo, só que em outro ritmo. É como a expiração, que é tão vital quanto a inspiração. É a parte do ciclo que permite a gente continuar vivo e, mais importante de tudo, inteiro.